Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Atlético de Madrid e Valência. Atlético de Madrid vem como favorito aqui com uma odd de 1,60, uma odd bastante interessante para entrar de back, pelo fato de que o Atlético de Madrid venceu 7 dos últimos 10 jogos e o Valência perdeu 7 dos últimos 10 jogos. Também vale aqui reforçar que o Atlético de Madrid venceu 60% dos últimos confrontos direto, tá? E aqui o que eu vejo bastante valor? O lei goleado Atlético de Madrid. Por mais que possa ser uma odd alta, o Valência não tomou e nem fez nenhuma goleada. Tem uma média de gols baixa, um coeficiente de variação abaixo de 0,4, ou seja, o Valência faz e toma poucos gols, e também pelo fato de que o Atlético de Madrid só teve uma goleada nos últimos 10 jogos. Acho muito difícil, porque o objetivo do Atlético de Madrid nessa La Liga é se manter na zona de classificação da Champions. O Atlético de Madrid não tem tanta necessidade de vencer esse jogo porque já está numa posição confortável. O Barcelona está isolado, dificilmente vai perder essa liderança. Então, lei goleada é uma entrada que eu devo fazer no pré-live e caso o jogo mude, eu assumo o head, né? Mas lembrando, lei goleada é que o Atlético de Madrid não vai vencer por mais de 3 gols. Ou seja, se o Atlético de Madrid vencer por 3-0, 2-0, 1-0, você dá green nessa aposta. Se o Atlético de Madrid empatar ou perder, também dá green. Só dá head caso o Atlético de Madrid vença por 4-0, 4-2, 4-3, 5-1, 5-4, aí daria head, mas eu acho bastante improvável. E aí, segundo jogo, Barcelona e Real Madrid. Barcelona vem como favorito, numa odd de 2,22, numa race aqui bem parecida com a do Real Madrid, 7 vitórias nos últimos 10 jogos, porém, aqui eu vejo também bastante valor, um lei goleada, tá? Barcelona não goleou nenhum dos últimos 10 jogos. O jogo contra o Real Madrid, o Barcelona surpreendeu, né, no último jogo, o Barcelona venceu o Real Madrid no último jogo, praticamente com um time misto, mas pelo fato de que o Barcelona está isolado na liderança, o Real Madrid dificilmente vai tomar a frente do Barcelona. Pelo fato de jogar em casa, deve ser um jogo um pouco mais nervoso, o Real Madrid não deve se expor muito, então lei goleada a 12 me agrada bastante para o pré-live, e se no live tiver comportamento, eu posso entrar no lei Real Madrid pela falta de necessidade de vitória nessa partida. E aí a gente tem aqui campeonato inglês, Southampton e Tottenham. Southampton, o lanterninha da Premier League. O Tottenham vem também cravando a sua participação na próxima Champions League, mas vem de uma race aqui muito inconstante. 4 derrotas nos últimos 10 jogos, 5 vitórias nos últimos 10 jogos. Southampton vem aqui de 6 derrotas dos últimos 10 jogos, uma só vitória nos últimos 5 jogos no confronto direto. O Tottenham vem prevalecendo aqui, 50% de vitórias nos últimos confrontos, o Southampton só venceu 30%. Eu acredito aqui que essa odd de back Tottenham está muito esmagada pelo fato de que o Tottenham vai jogar fora de casa e também pelo fato que o Tottenham é um time inconstante, né? Nos últimos 5 jogos só 2 vitórias e 2 derrotas, né? Então acredito que o back aqui fica difícil para você vir com esse viés para o jogo. Porém, o lei Southampton, pelo fato de ser um lanterna, pelo fato de estar desesperado e o Tottenham ser um time que gosta de jogar no contra-ataque, eu acho uma odd bastante interessante. Chelsea e Everton. Chelsea também vem numa posição de 10º colocado, não está brigando por mais nada, dificilmente vai pegar essa vaga na Champions, porém o mercado se ilude um pouco com essa race do Chelsea. Tá? O Chelsea tem 4 vitórias nos últimos 10 jogos, porém 3 vitórias seguidas. O Chelsea, ele venceu o último jogo muito bem. Para quem acompanhou o Chelsea vem melhorando um pouco. Era um time sem muita vontade, mas ainda não acho que justifica uma odd de 1,50 e uma odd de goleada abaixo de 10. Porque o Chelsea não goleou nenhum dos últimos jogos. Tem uma média de gols baixíssima, média de gols de 1, tá? Uma média de pontuação abaixo de 2 também, uma média de pontuação de 1,50. Já o Everton vem sendo um time que tem brigado para não cair, tem uma média de pontos baixa, tem uma média de gols alta, porém é um time que toma muitos gols, não é um time que faz muitos gols, e acredito que o lei goleada, muito mais por conta da falta de necessidade de vitória do Chelsea e pelo fato de que o Chelsea historicamente não tem goleado nenhum dos últimos 10 jogos,
acredito que tem bastante valor. E aí, Premier League de novo, Arsenal Crystal Palace, o Arsenal vem como favorito, justíssimo pelo fato de que o Arsenal é líder absoluto, perdeu o último jogo aí na Europa League, porém o Arsenal está focando na Premier League, não ganha muitos anos, com certeza vai vir com a corda toda aqui. Eu adoraria entrar nesse back, mas uma odd de 1,30 contra o Crystal Palace, que é um adversário muito encardido, empata muito, um adversário que faz poucos gols, uma média de gols aqui de 1,60, o coeficiente de variação aqui não é baixo, mas não é nada muito próximo de 1, é algo mais próximo de 0,5, 0,4, que é um coeficiente de variação interessante, o perfeito seria 0,30, tá? Então acredito que um Lay Crystal Palace é uma entrada que eu devo buscar no pré-live, se confirmar eu fico durante o jogo, tá? O Crystal Palace não venceu nenhuma dos últimos 10 jogos, perdeu 3 seguidas e isso daqui serve um alerta, né? A gente tem aquela lei do futebol, quando o time só ganha, uma hora ele vai perder. Também, quando ele só perde, uma hora ele vai ganhar. Então, o Lay Crystal Palace pode ser interessante pelo fato de que o Arsenal está jogando em casa, o Arsenal deve vir com tudo, o Crystal Palace deve ficar fechadinho. Então, caso aconteça um empate de 0-0, por exemplo, o Arsenal não consiga furar a retranca do Crystal Palace, esse lay ele vai encaixar muito bem, tá? Mas para justificar essa odd, o Arsenal tem que jogar muito bem, porque 1,30, se o Crystal Palace começa a dar contra-ataque, essa odd vai corrigir para 1,50, 1,60 rapidinho, tá? E aí você tem Torino e Napoli, campeonato italiano, também mais um líder absoluto do campeonato. O Napoli deve vencer o campeonato italiano. Ele tem aqui 9 vitórias nos últimos 10 jogos. Tem uma odd interessantíssima para back, porém o Torino é um time chato de jogar em casa. Jogando em casa, o Torino é o 8º colocado, assim como na classificação geral, porém o Torino tem dificultado um pouco para os times grandes. Aqui o que me dá tranquilidade de ir no Lay Torino, que é a odd aqui que eu acho interessante, mesmo a odd de back tendo valor pelo painel, tá? Eu achei interessante pelo fato de que o Torino não venceu nos últimos confrontos diretos, o Napoli tem a maioria das vitórias, o Napoli tem uma média de gols superior à do Torino e uma coeficiente de variação muito baixo, 0,20, tem uma média de pontos muito interessante de 3 e o Torino tem uma média de pontos abaixo de 1,5 e uma média de gols abaixo de 2. Eu adoraria entrar nesse back, mas para quem já acompanha o canal sabe que tem um perfil um pouco mais conservador, então acredito que um Lay Torino é uma entrada de bastante valor no pré-live e se confirmar essa entrada no live faz muito sentido, talvez, de você segurar até o final, tá bom? E aí, último jogo do dia, Portugal, Benfica e Vitória de Guimarães. Benfica líder absoluto, Vitória de Guimarães, um visitante que tem uma corrida aqui, uma race inconstante, porém o Vitória de Guimarães, ele é um time aqui que ele tá bem colocado, tá em 5º colocado no Campeonato Português, porém jogando fora de casa é um péssimo visitante, ele tá em 9º, ou seja, ele tá nessa posição muito mais por conta dos jogos em casa do que dos jogos fora de casa. O que eu vejo valor aqui? O mercado precifica o Benfica como grande favorito, vem numa race excelente, goleou nos últimos jogos, é uma odd interessante para back, porém eu fico um pouco receoso pelo fato de que o Vitória não é um time que é um saco de pancada. Então, lei goleada Benfica, acho interessante, uma odd de 3,50 pelo fato de que o Benfica goleou só um dos últimos 10 jogos e o Vitória não tomou nenhuma goleada. E também o Lay Vitória de Guimarães, todo mundo aqui deve estar se perguntando, é uma odd muito alta? É uma odd muito alta, sim, mas se você não conhece, até vale você dar uma olhada no Drakito. Drakito é uma técnica que você entra em odds um pouco mais altas, tá? Então, pelo fato de ser um pouco mais conservador, talvez nesse final de campeonato tenha algumas surpresas de times que ficam na retranca para segurar o grande favorito, é uma odd para você começar a se proteger, tá? Se você quer receber isso daqui na palma da sua mão de graça, entra no nosso grupo do Telegram, tá o link aqui na descrição também, primeiro comentário deve estar fixado.
né? Depois do dia 31 de março, esse grupo vai passar a ser pago. Então, assim, se você não quer pagar e quer receber isso para o resto da sua vida, de graça, entra lá no grupo do Telegram e fica lá. É só isso, você vai receber as imagens desse painel completamente analisado e fácil de entender, feito pela nossa equipe, tá bom? Se você também quer saber das novidades, entra no Instagram, se quiser se inscrever vai dar uma puta força pro canal. E também, se você tiver alguma crítica ou comentário, fica à vontade aqui para deixar aqui o seu parecer, tá bom? Forte abraço, até a próxima.